Como alguém vira mentiroso? Quase todo mundo já contou uma mentira em algum momento da vida. Às vezes é algo pequeno, como evitar uma bronca, escapar de uma situação constrangedora ou tentar parecer melhor diante dos outros. Mas existe uma diferença muito grande entre uma mentira ocasional e alguém que se torna conhecido por mentir o tempo todo. Algumas pessoas começam com pequenas mentiras e, com o tempo, aquilo vira um hábito. Elas passam a mentir para evitar problemas, para impressionar os outros ou até para esconder outras mentiras. Quando percebem, já estão presas em um ciclo difícil de sair. Então surge a pergunta: como alguém acaba se tornando uma pessoa mentirosa? Neste vídeo, vamos entender 5 etapas que muitas vezes aparecem nesse processo, mostrando como pequenas mentiras podem crescer e se transformar em um comportamento constante. Etapa 1. A primeira mentira para evitar problemas. Muitas vezes, tudo começa com um erro simples. Pode ser um erro na escola, no trabalho, em casa ou em qualquer situação da vida. A pessoa faz algo errado e imediatamente percebe que aquilo pode trazer consequências. Talvez seja uma bronca dos pais, uma discussão com alguém, um problema com um chefe ou até uma vergonha diante de outras pessoas. Nesse momento surge um sentimento muito comum: o medo das consequências. É nesse instante que muitas pessoas tomam uma decisão rápida: contar uma mentira para evitar o problema. A pessoa pode inventar uma desculpa, culpar outra situação ou simplesmente negar o que aconteceu. No momento em que a mentira parece funcionar, surge uma sensação de alívio. O problema parece desaparecer e a pessoa pensa: funcionou, ninguém descobriu. Esse alívio pode ser perigoso porque o cérebro começa a associar a mentira com uma forma fácil de escapar de situações difíceis. Em vez de enfrentar o problema ou assumir o erro, a pessoa percebe que inventar uma história pode ser mais fácil naquele momento. E assim, sem perceber, ela dá o primeiro passo para um comportamento que pode crescer com o tempo. Etapa 2. Mentiras para parecer melhor. Depois que a pessoa percebe que mentir pode evitar problemas, um novo tipo de mentira pode surgir. Agora, a mentira não aparece apenas para escapar de situações difíceis, mas também para melhorar a própria imagem diante dos outros. A pessoa pode começar a exagerar histórias ou inventar acontecimentos para parecer mais interessante. Por exemplo, alguém pode dizer que tem mais dinheiro do que realmente tem, exagerar sobre conquistas no trabalho ou inventar histórias impressionantes sobre lugares que visitou ou coisas que fez. Em alguns casos, isso acontece porque a pessoa quer ser admirada, respeitada ou aceita em um grupo. Ela pode sentir que precisa parecer mais bem-sucedida, mais experiente ou mais importante para chamar a atenção das pessoas. Quando os outros acreditam nessas histórias e demonstram admiração, a pessoa sente uma satisfação momentânea. Esse reconhecimento pode incentivar a continuar inventando histórias cada vez maiores. O problema é que, quanto mais histórias falsas alguém conta, mais difícil se torna manter todas elas consistentes. Mesmo assim, muitas pessoas continuam nesse caminho porque gostam da sensação de aprovação que recebem. Etapa 3. A mentira vira hábito. Com o tempo, mentir pode deixar de ser uma decisão consciente e começar a se tornar um hábito. A pessoa já não pensa tanto antes de inventar uma história ou alterar a verdade. A mentira passa a aparecer em situações simples do dia a dia. Às vezes ela mente sobre onde esteve, sobre o que fez, sobre o motivo de um atraso ou até sobre coisas pequenas que nem precisariam de explicação. Nesse estágio, o comportamento começa a se tornar automático. O cérebro se acostuma com esse padrão e a mentira passa a ser uma resposta rápida para evitar desconfortos. Algumas pessoas chegam ao ponto de contar histórias diferentes para pessoas diferentes, sem perceber que isso pode gerar contradições. Quando isso acontece, a pessoa pode acabar se confundindo entre o que realmente aconteceu e o que foi inventado. Esse é um dos momentos em que o hábito da mentira começa a se tornar mais difícil de controlar. Etapa 4. Mentiras para esconder outras mentiras. Uma das maiores armadilhas da mentira é que raramente ela fica sozinha. Quando alguém conta uma mentira, muitas vezes precisa contar outras para manter a história em pé. Por exemplo, se uma pessoa inventa uma desculpa para justificar um atraso,
Depois pode precisar inventar novos detalhes quando alguém faz perguntas. Se alguém cria uma história falsa sobre algo importante, precisa lembrar exatamente o que disse para não se contradizer depois. Isso cria um ciclo complicado. A pessoa passa a gastar muita energia tentando manter todas as histórias alinhadas. Ela pode sentir medo constante de ser descoberta, ou ansiedade ao pensar que alguém pode questionar alguma parte da história. Com o tempo, manter tantas mentiras pode se tornar extremamente cansativo e estressante. Mas mesmo assim, algumas pessoas continuam mentindo porque acreditam que admitir a verdade agora seria ainda mais difícil. Etapa 5. A perda de confiança das pessoas. Com o passar do tempo, as pessoas ao redor começam a perceber inconsistências nas histórias. Amigos, familiares ou colegas podem notar contradições ou perceber que certas histórias não fazem sentido. Quando alguém ganha a reputação de mentiroso, algo muito importante começa a se perder: a confiança. A confiança é uma das bases mais importantes de qualquer relacionamento. Quando ela é quebrada, reconstruí-la pode levar muito tempo. Mesmo quando a pessoa finalmente decide dizer a verdade, os outros podem continuar duvidando. Isso pode afetar amizades, relacionamentos familiares e até oportunidades profissionais. Em alguns casos, a pessoa percebe tarde demais que as mentiras que pareciam pequenas no início acabaram prejudicando relações importantes na sua vida. Recuperar a confiança perdida exige esforço, sinceridade e tempo. Ninguém nasce mentiroso. Na maioria das vezes, esse comportamento começa com pequenas decisões tomadas em momentos de medo, vergonha ou desejo de impressionar outras pessoas. Uma mentira para evitar um problema pode levar a outra para sustentar a primeira. Com o tempo, aquilo que parecia algo pequeno pode se transformar em um hábito difícil de abandonar. Por isso, aprender a assumir erros, lidar com consequências e valorizar a honestidade é essencial para construir relações baseadas em confiança e respeito. Se você gostou desse conteúdo reflexivo, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos sobre comportamento humano e decisões da vida. E deixe nos comentários: qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo?